Qualquer igreja evangélica pressupõe que ela tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Se não tem, não pode ser chamada de uma igreja evangélica. Então, o que a Bíblia diz é que Deus instituiu o casamento. E o casamento, segundo instituído por Deus, ele tem 4 pilares. Primeiro, é um casamento heterossexual. Por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, homem com homem, mulher com mulher, não constitui um casamento dentro da perspectiva de Deus. Segundo, o casamento é monogâmico. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se unir à sua mulher, não às suas mulheres. De tal maneira que tanto a poliginia, um homem ter mais de uma mulher, quanto poliandria, uma mulher ter mais de um homem, está fora do projeto de Deus. Terceiro, o casamento é monossomático. Os dois se tornam uma só carne. Em outras palavras, sexo antes do casamento é fornicação, é pecado. Sexo fora do casamento é adultério, é pecado. Sexo no casamento é ordenança divina. De tal maneira que ter sexo antes e fora do casamento é pecado. Não ter sexo no casamento também é pecado. Ou seja, é uma ordenança divina. Quarto pilar, o casamento é indissolúvel. O que Deus uniu, não o separe o homem. A palavra homem, aí no grego, está no neutro. É homem, é mulher, é advogado, é juiz, é pastor, é padre, é conselheiro, é qualquer ser humano. Nenhum ser humano tem competência para desfazer o que Deus fez. Alguns argumentam assim, bom, mas o meu casamento não foi Deus que fez. Quando eu me casei, eu fui contra meu pai, fui contra minha mãe, fui contra meu pastor. Aliás, quando eu me casei, se amarrava cachorro com linguiça. Eu não sabia de nada. Eu era como uma ovelha muda para o matadouro. Deixa eu dizer uma coisa. Ainda que alguém não tenha consultado a Deus ou desobedecido os pais ao se casar, tendo se casado, Deus ratificou aquela aliança. De tal forma que ninguém tem autoridade de divorciar-se em nome de Deus, dizendo que Deus está nesse negócio. Agora, a Bíblia diz que tem 2 cláusulas para um divórcio. E isso está na nossa confissão de fé, como símbolo de fé. Primeiro, infidelidade conjugal. Mateus 19, 9. Ou seja, quando um cônjuge é traído, seja ele o homem, seja ela a mulher, a pessoa traída pode se divorciar. Não está dizendo que deve. O divórcio não é ordenança. O divórcio é permissão. Deus não instituiu o divórcio, Deus instituiu o casamento. Mas, por causa da dureza do coração, algumas pessoas não perdoam a infidelidade e então abrem um caminho para o divórcio para a pessoa traída. Segunda cláusula é abandono irremediável. 1 Coríntios 7, versículo 15. Quando José e Maria, hipoteticamente, se casam. E o José diz para Maria assim, Maria, eu não quero mais ficar casado. Eu não quero morar com você mais. Eu não quero ficar mais com você. Eu vou embora. Sai de casa, arruma as malas e some. A Maria que foi abandonada não está obrigada a viver debaixo desse jugo. Porque o José que estava casado com ela não quer mais ficar casado com ela. Abandonou-a. Então ela está livre. Ou vice-versa. Se foi a Maria que abandonou o José está livre. Portanto, o Novo Testamento estabelece essas 2 cláusulas exceptivas. Ou adultério ou abandono. Mas aí vem uma questão que eu acho que está dentro da sua pergunta. A pessoa disse, bom pastor, mas e o meu caso? Não teve infidelidade, não teve abandono. Só que eu já estou divorciado e eu já estou casado de novo. E o que é que eu faço agora? Não tem saída para mim? Não tem cura para mim? Estou condenado? Estou perdido? Veja bem, essa é uma situação que não tem consenso entre os evangélicos. Entretanto, nós entendemos, e eu não conversei com o meu pastor aqui para saber a posição dele,
mas eu creio que ele deva pensar como eu, é que só existe um pecado sem perdão, que a Bíblia menciona. E esse pecado chama-se blasfêmia contra o Espírito Santo. Em outras palavras, também é dito em Hebreus 6, 4 a 6, que é a apostasia, é um abandono irreversível, deliberado, consciente, afrontoso à fé cristã. Alguém que um dia professou a fé cristã, que foi membro da igreja, que foi batizado, que frequentou a igreja, que às vezes até pregou, que até foi líder da igreja, e que depois vira as costas. Eu não creio mais, eu abomino isso. Que rejeita Cristo, escarnece da graça, pisa o evangelho. Essa pessoa que caiu assim, não tem mais arrependimento para a vida. Por quê? Porque nunca houve nela sinais de arrependimento, não houve nela qualquer disposição de quebrantamento, de arrependimento. Mas imagine um casal que se divorciou por outros motivos, ou porque não eram crentes ainda, ou porque estavam muito fracos na fé e não pautavam a sua vida pelas Escrituras, ou porque não receberam devida orientação na época que tomaram essa decisão, mas que tomaram a decisão. Se divorciaram. E que vieram casar de novo, a constituir nova família, outros filhos. Então, o que fazer? Dentro da sua pergunta. O papel, penso eu, da igreja é terapêutica. É de cura, é de acolhida, é de restauração. Não dá mais para voltar, não dá mais para desfazer. Não dá mais. O que vai acontecer com esta família? Vai sofrer as consequências do seu erro. Vai pagar um alto preço, não tenha dúvida disso. E quem vive essa realidade sabe quão alto é esse preço. Porém, Deus é o Deus de toda a graça. Deus é o Deus do perdão. Deus é o Deus da cura. E Deus, pela sua misericórdia, ainda abençoa e restaura. Agora, o que é importante? A igreja não cede a expressões da conjuntura social. Não. O fato da igreja ser o hospital que acolhe o ferido para curá-lo e restaurá-lo, não significa que a igreja vai dizer assim, bom, gente, a cultura mudou, hoje o negócio está assim, todo mundo divorcia casa. Há poucos dias eu estava no interior de São Paulo e fiquei sabendo de um líder religioso que estava no 7º casamento. Não. A igreja vai manter-se firme na sua posição. Deus instituiu o casamento e não o divórcio. Divórcio é um pecado. Deus abomina o divórcio. Divórcio só acontece por dureza do coração. Então, a igreja não se acostuma com isso, não se adequa a isso, não aplaude isso, não aprova isso, não põe nas suas normas que agora vale qualquer coisa, em absoluto. Em absoluto. Os princípios e os preceitos de Deus, numa linguagem de um ex-ministro brasileiro, de um neologismo, são imexíveis.